Just waiting a couple of minutes. Vamos esperar mais alguns minutos, mas é tão bom estar com todos vocês hoje, começando essa nova jornada, desse novo ciclo. Nós vamos ter a chance de falar um pouco mais sobre a importância, sobre algumas ferramentas de autodesenvolvimento e quão importante isso é para a nossa jornada. Uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, a partir de agora, toda vez que nós começarmos a reunião, eu vou tentar lembrá-los. Coloque as letras do seu melhor idioma que você gostaria de falar durante o encontro, as sessões. Então, se você preferir falar em espanhol, português ou inglês, coloque as letras do idioma. Vocês podem colocar ali no chat, no bate-papo, PT para português e na frente do seu nome. ES para espanhol. PT para português, ES para espanhol. E EN para o inglês. Bom vê-la. Ok, PT. Josafá, você prefere falar em português? Ou na nossa jornada interior? Eu vou falar sobre a importância do idioma, especialmente hoje nós temos uma jornada em duplas para os exercícios. E quando eu tive a experiência de me testar para esse workshop, eu tentei falar sobre a minha jornada interna, sobre quão difícil é falar no idioma diferente da minha língua mãe. Então, hoje nós vamos ter a chance de falar com pessoas de diferentes países, se eles falarem o mesmo idioma, se nós tivermos a chance, se você estiver mais confortável com essa situação, nós vamos colocar você também com pessoas que falam a sua língua nativa. Então, Lyra, você prefere espanhol ou inglês? Lena? Em espanhol. Josafá, qual idioma você prefere para eu poder te ajudá-lo? Português? Maria Paula, você gostaria de falar em inglês ou em espanhol? Espanhol. Perfeito. Então, hoje, tudo bem se nós iniciarmos agora, Robert? Então, muito obrigada por virem hoje para o nosso ciclo 2 do autodesenvolvimento do trabalho interno que nós faremos na nossa jornada de aprendizado dos trabalhos sociais na América Latina. Hoje nós gostaríamos de colocá-los em pares. Nós começamos com o check-in, onde nós vamos compartilhar a nossa pergunta, só para ter a oportunidade de falar um pouco, para se apresentar para alguém que será o seu parceiro durante essa jornada de hoje. Então, eu vou colocar a pergunta na caixa de bate-papo e nós vamos nos separar em salas por alguns minutinhos. Nós teremos aí 8 minutos. E depois nós voltamos para essa sala principal, mas o que é importante é falar um pouco sobre você como indivíduo, mais do que como uma organização. Você vai se apresentar e nós temos uma pergunta para iniciar a conversa que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que estará na caixa de bate-papo. Em português, dias que eu gostaria de compartilhar. Em Spanish, que me ha inspirado en los últimos días, que me gustaría compartir. In English, what has inspired me over the last few days that I would like to share with you.
Então, nesse momento, nós temos um momento para falar sobre essa experiência e também, se vocês gostarem de falar alguma coisa sobre vocês para o seu par durante a jornada, fiquem à vontade. Nós teremos 8 minutos. Deixa eu verificar se as salas estão ok, as salas já estão configuradas, mesmos idiomas. Sim? Ok. Então, o seu parceiro será o parceiro durante a jornada inteira desse evento de hoje e nós esperamos que vocês conheçam pessoas maravilhosas como eu tive e daqui a alguns minutinhos nós voltamos. Voltamos em 8 minutos, ok? Vejo vocês daqui a pouco. Hello. You had a time to talk or was too Olá, fast? vocês tiveram tempo para conversar ou foi muito rápido? Deu tudo certo? Ok. A gente teve uma mudança aqui, Josafá. A Mariana entrou um pouco atrasada, então ela vai ficar com você ao invés do Marcelo, tá bom? Certo. Então, Robert, agora é com você. Obrigado, Michelle. Olá a todos. Eu não vou gastar muito tempo. O que eu quero fazer é me apresentar o meu amigo Paul Atkins. Eu sei que vocês o conhecem. Ele estará fazendo a mediação da sessão de hoje com relação aos trabalho interno, de desenvolvimento e flexibilidade. Então, essa sessão ela é muito importante em termos do programa por completo. Esse trabalho interior, interno, que molda a forma como nós nos mostramos no mundo, na cultura, como nós criamos a família, a comunidade, o trabalho que nós temos feito nos últimos anos, esse lhe traz os indivíduos juntos. Então, aqui nós temos a escolha de serviço num ambiente seguro. Então, aqui é um prazer em apresentar o Paul e convidá-lo para fazer a mediação da sessão de hoje. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos ver como ele será recebido. Obrigado, Paul. Obrigado. Sejam bem-vindos. Me pediram para começar com um pouco da descrição do trabalho, que mundo pró-social é esse e sobre o que é isso. Eu vou falar um pouco para vocês. Deixa eu mudar aqui para a visão da galeria para ver todos. Eu vou compartilhar um pouco sobre o porquê eu acho que o trabalho interno é tão importante. Só para ter certeza que eu estou no inglês novamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou tão empolgado com este programa em especial que envolve, para mim, uma das joias da coroa. É o trabalho que nós fazemos com o pró-social. Então, o mundo pró-social é uma organização sem fins lucrativos. Ela é incorporada em Austin, no Texas. E eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Essa empresa é dedicada de forma consciente. Demora um pouquinho para ficar tudo configurado. Agora eu acho que está tudo certo. Então, ela está dedicada com a evolução consciente do mundo nós fazemos diferentes coisas, mas uma coisa que é tentar construir uma comunidade de mediadores entre outros,
vocês entrando nessa comunidade, se vocês preferirem, a gente faz uma pesquisa sobre os fatores que podem melhorar a confiança e colaboração que leva ao princípio de coparticipação, algo que nós vamos, que contribui para o crescimento da confiança e colaboração na sociedade. Nós oferecemos também treinamento com diferentes abordagens, modelos em diferentes contextos. E para esse, obviamente, nós estamos usando o contexto da América Latina, mas nós também trabalhamos para a área de negócios, comunidades intencionais e outros tipos de espaços. Então, um pouco sobre o que é a ProSocial. A gente tem um modelo, eu gosto de pensar que ela é baseada numa fundação do ideal da evolução, não só para a evolução genética, mas também para cultural. E a evolução cultural, a variação e a seleção e a retenção, é isso que a evolução significa. Nesse caso, é a variação de mudanças de comportamento que nós tentamos criar. Então, particularmente, quais são os tipos de comportamento que nós estamos focando? Nós focamos na ideia do comum, de grupos localizados pequenos que se reúnem para compartilhar, para gerir recursos e propósitos e também para criar acordos entre eles que funcionem bem no seu contexto local e, obviamente, também usando o trabalho de Halston, ideias particulares que a gente chama de Poly, um centro de governança onde nós reunimos esses grupos para criar sistemas que combinam as qualidades de autodeterminação e equidade e eficiência. Então, tudo é sobre parcerias e não dominação em vários níveis. Essa é a nossa visão. E como? Aqui é sobre construir. Parte do como é sobre acordos que são criados para construir os comuns, mas para executar os acordos, para implementá-los, nós estamos convencidos que nós precisamos fazer trabalho nos aspectos internos, como nós entendemos o mundo, como o mundo faz sentido para conseguir mudar as pessoas. Então, a gente tem ali a flexibilidade psicológica, mudar as pessoas de ser do modo reativo para uma resposta escolhida mais consciente. É isso que importa para a gente. E o porquê, como eu mencionei, é um mundo que funciona para todos. Então, quando nós falamos sobre os objetivos da ProSocial, é equilibrar e integrar interesses. Interesses são aqui valores ou paixões ou necessidades. É um termo geral aqui, objetivos para equilibrar e integrar interesses em nos níveis, indivíduos, grupos e grupos de grupos. E nessa sessão de hoje, o que nós vamos fazer nós vamos praticar o senso e a resposta de forma mais profunda para partes de nós mesmos que nós trazemos para uma situação. Então, nós vamos integrar, criar mais equilíbrio numa comunidade integrada de diferentes partes. Se isso fizer sentido para vocês. E nós também vamos fazer compartilhamentos com uma lista, uma escuta. Então, nessas sessões em pares, vocês vão responder uns aos outros. Nós vamos para o nível pessoal e interpessoal nessa sessão. Isso é incrível. Uma ideia que eu gostaria de convidá-los a considerar é que, em cada momento,
Eu vou falar para vocês pensarem nesse momento. Prestem atenção ao que vocês estão sentindo. Parte de vocês está sentindo, estão me ouvindo, estão vendo a imagem na tela. Qualquer outra coisa que esteja no seu ambiente, mas tem uma parte de vocês que está sentindo o seu monólogo interno, a sua experiência interna, e você pode mudar a atenção entre esses dois. Vocês podem estar percebendo, isso daqui é interessante, eu tenho outras coisas aqui na minha cabeça, seja lá o que for, vocês podem estar percebendo isso. Então, vocês estão sentindo o interior e o exterior. Eu vou dar um momento para vocês. Se vocês quiserem fechar os olhos, sintam o que vocês estão, o que tem externamente, o ar tocando a minha pele. Mas também tem o pensamento e o sentimento interno, que não vai, são além das sensações corporais. Eu vou dar um tempo para vocês notarem como, observarem vocês como observadores, podem ir de um lado para fora, sentindo o interior e o exterior. Of course, é claro que you're not just sensing, you're also vocês responding não estão to só those two sentindo, streams vocês of estão experience. respondendo a esses Often dois caught up in meios our de automatic experiência. responding to É people uma around us or resposta our environment, and automática we're not no really ambiente, noticing nós não estamos our notando own inner realmente responding, if you like. a nossa resposta interna e externa. We Mas might find ourselves saying, nós this is podemos pensar, not going isso so daqui well, isso you're está getting indo into a tão cycle bem, a around gente está entrando aqui num ciclo ao redor the inner voice as well. Ao redor das vozes internas. So I want you Então eu to quero que vocês just have a sense of that being in two worlds at the same sintam time. os dois mundos ao There's a mesmo world of direct tempo. experience, which we can perceive to some extent. Mundo da And then experiência there's our direta, e inner também nós meaning temos making, if you like, that we are continually responding que to. nós estamos continuamente respondendo And so a ele. Então, the way I think about a forma como eu conscious penso evolution, sobre a I said earlier evolução that our mission is to consciente, eu consciously falei que a evolve a world nossa that works for missão all. é And I think the core evoluir of that conscientemente is para um mundo que that funcione para our todos. Então, sensing o núcleo aqui é que can o be nosso more inclusive sentimento and more pode ser mais balanced, inclusivo, mais broader equilibrado, perspective taking, com uma rather perspectiva than mais ampla narrow do que uma focus on what I want. foco It could be mais about estreito no que eu quero, focusing on what others want focar, as por well, exemplo, no or que os outros other parts querem of ou myself em outras might partes want. de mim mesmo. And then our responding E a can be more nossa conscious and resposta pode less ser mais reactive. consciente, It can menos be more reativa. Ela deliberately pode ser mais chosen, deliberadamente or at least aligned escolhida ou with pelo our menos alinhada, stated values and sem goals. And the tool that we're declarar going to be using in valores, this session is objetivos, e going a to really ferramenta que help nós you vamos utilizar in nessa that sessão respect, irá in both ajudá-los of those nesse ways. sentido, em Just if you're nessas familiar with duas formas. Então, the pro-social process, se if you've vocês read our estão book or familiarizados com o processo done any pro-social, se work in vocês acceptance leram and o nosso commitment therapy livro, before, se vocês you'll já know that trabalharam com algum tipo de one of the terapia nesse sentido, inspirations for this uma das tool is acceptance and inspirações para commitment essa training. And in that ferramenta space, é it's o called treinamento de the ACT aceitação e matrix. comprometimento. But Nós we're temos actually essa going to be doing a matriz special aqui, version of it today ACT. that Então, hoje Robert nós and vamos I have fazer been uma working versão on, especial. which Eu e o also Robert estamos draws trabalhando upon nisso daqui, Robert que leva Keegan's em work on consideração immunity to ao change and trabalho do competing Robert commitments. Keegan
com relação aos So just so you know comprometimentos. where Então, só para vocês saberem aqui, heritage of this tool is a from. herança dessa ferramenta, de onde ela vem. And the conversation that E we're a going to conversa engage que in will nós have a teremos aqui, kind of rhythm. There'll ela be a vai ter sequence of tipo de questions we'll ritmo, be nós asking teremos you uma sequência de throughout the rest of the perguntas que serão session. feitas ao And longo da sessão. I'm going to ask the question, Eu and then vou I'll fazer a give you some pergunta e vou examples dar para of vocês alguns Michelle and exemplos Robert will share with you. da Michelle e do Robert. I've done Eles vão this process compartilhar with com both vocês, of eu them, já fiz esse and processo com they're os going to share dois, with you the e eles vão examples that they compartilhar com filled in. vocês os exemplos que And eles possuem. then there'll be E some personal depois nós reflection time teremos for you to come up with tempo de your own reflexão responses. pessoal para que I'll vocês invite you tenham to suas pair share, próprias and then we'll respostas e probably have some compartilhar opportunity to share in a em larger duplas, e group, nós and then we'll também move on to the teremos a next question. possibilidade de compartilhar em grupo, e depois nós vamos para a So próxima that's our pergunta. rhythm, and we'll just Esse do é o that nosso again and again ritmo, nós for vamos fazer 6 isso questions. para But I did want to make 6 sure that perguntas. I Eu quero ter certeza give you an opportunity que for eu informed estou dando consent, so para you know what vocês a you're oportunidade de getting informar o into, and you can consentimento, choose para que how vocês you saibam o respond. que vai I acontecer said we're going to be e inviting you to vocês share in vejam pairs, como and vão we will invite respondê-los. you Nós to estamos reflectively convidando listen vocês to one para another, to compartilhar em practice pares, para que nós tenhamos reflective uma listening. escuta And obviously, the reflexiva, more open e you're quanto able to mais be, the more likely it is aberto that you'll você gain conseguir new ficar, insights. mais provável But que it's você entirely ganhará up to you what you share. novos insights, And so, contribuições. before we go into Então, this antes de nós exercise, I'm entrarmos going to be nesse inviting you to exercício, eu think vou about convidá-los the a issue that you pensar would like to work on, na questão que você and gostaria de trabalhar. please choose an issue E, that por you favor, escolham are uma going to feel questão okay about que sharing vocês se a little bit about it sintam with bem someone else. em compartilhar, ok? Okay. I can't see that many faces on the Eu screen, não but consigo ver does anyone object? muitos rostos na tela. Tem alguma I'm going to objeção assume com that relação a that's isso? okay, unless there's any Está tudo bem? problems. We're all okay. Got A a menos thumbs que up nós from Terry. tenhamos Thanks, algum Terry. problema. O Terry, ele deu um We can joinha ask ali. everyone, Paul. Is everyone okay? If everyone is okay, Tá so tudo we ok can para todo have this. mundo Okay. fazer esse If you have any exercício. questions Então, or any doubts, se just make vocês a têm question alguma like dúvida, that with a thumbs. façam um sinal Okay, assim, so ó. generally most of them are Então, no okay. geral, tá tudo ok. Thank Yeah. you. And you can E use the vocês reaction podem buttons too usar if you os need to botões for de that kind of reação thing. também, se vocês But, quiserem. thanks very much. Muito So, obrigado. here we are. Now, Então, aqui some nós of you estamos. may have Alguns had de a chance vocês to devem print ter this tido out, a some may not. chance de Robert, imprimir isso could daqui you ou não. share Você poderia could we compartilhar, share this Robin? A picture? gente pode Whoever, it's probably not compartilhar Robert, but essa could you share figura? Eu this acho que picture não. Você again in the poderia chat? compartilhar essa If people imagem would like to no print it out. bate-papo, se eles Now, I quiserem know imprimi-la. printers are Eu very sei old que school, and impressoras é algo bem many of you antigo, won't né? have Muitos de printers vocês anymore, não a that's fine. terão, e tudo bem. So, for the purposes of this Então, exercise, o propósito it's desse perfectly fine exercício just to tudo bem grab a piece of se paper, vocês pegarem a um blank pedaço piece of de paper, papel, papel em and branco, if you can e se draw vocês puderem a desenhar, basically leave a bit of space up the top basicamente deixar um and draw espaço na 6 parte de boxes. cima e desenhar That will 6 be caixas. adequate. Isso So, fica bom. I'll just show you what I mean. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu do estou something querendo like dizer. that. Vocês vão No, that's fazer all algo blurry. desse tipo aqui, tá tudo embaçado. Ai, meu Anyway, it's De qualquer basically just a forma, space up the top and 6 boxes vocês underneath. vão deixar um espaço na parte Something de like cima what e you've got on desenhar that 6 screen. caixas. É tipo o que vocês estão vendo aí na tela. So, Então, I'm going to just eu check vou in. Does verificar anyone need a aqui. bit more Alguém time precisa de mais to get tempo organized para with your piece of se paper? organizar aí com o papel, com a folha? I think that's a yes from Maria Eu acho Paula. que é isso. Yeah, Maria Paula Esse é did um sim, ask a couple of da minutes, Maria but Paula. Yeah. So while Então, enquanto Maria Paula is a getting Maria Paula organized, and we'll give you a está se few minutes just organizando, to eu vou te dar, come into this question. eu vou dar algum tempinho para a gente entrar aqui nessa pergunta. We're going to be Nós vamos inviting you to nós work vamos on something convidá-los a throughout trabalhar the em course algo of this ao program longo together. desse So it's programa not just juntos. today. Não é só This hoje. is going to be something that we Isso será revisit algo que nós from vamos time to time. revisitar de vez em quando. And
the question that I'm inviting you to consider first is if there's one thing that you could get better at that would improve the quality of your relationships with others, what would that be? Now, there's a couple of ways into this. In your reflection time, which I'll give you in just a moment, you could just answer that question, you know, whatever shows up for you. But you might also enjoy thinking about 2 or 3 people that know you really well and care about you. What would they say? So this is not people that are critical of you. This is people that care for your well-being. What 2 or 3 things, what one thing would they say to you you might get better at that would improve poderiam melhorar e melhoraria a qualidade dos seus relacionamentos com outras pessoas. Então, eu vou dar aqui momentinho para vocês pensarem nisso, fazerem a contemplação. I'll just give you a sense e eu vou dar para vocês aqui uma ideia dos tipos de respostas que vai ficar aqui na parte de cima, aqui. Actually, maybe we'll wait. I think this question vamos probably esperar. Eu doesn't acho need que essa examples. pergunta não precisa de exemplo. We can talk about Michelle Então, and aqui a gente pode falar later. sobre os exemplos da Michelle e do Robert mais tarde. Just give you a few moments então, eu vou dar uns momentinhos para vocês come into an awareness of that question. Para vocês poderem responder essa pergunta. I invite you to flesh it out a little. Os convido agora just brainstorm some ideas. A pensar aí, fazer brainstorming de ideias. Okay. Anyone need some more time? Alguém precisa de mais algum tempo? Just put your hand. What should we use for that? If you need more time, just put your hand up in the reactions button. Se vocês precisarem de mais tempo, usem o botão para levantar a mão. Okay. So, Michelle, I'm going to invite you então, Michelle, eu vou convidá-la maybe speak to your response when I asked you this question. Could you say a little bit about what you Você poderia falar pouco sobre decided you'd like to work on? Como você decidiu trabalhar nisso daqui? Yeah, when we had an experience, quando a gente teve uma experiência, foi algo que eu estou trabalhando nos últimos 2 anos. Follow better my intuition and practice surrendering each process, respecting focar na minha intuição e praticar my controlling and also my sense of having o meu controle e o meu sentido de controlar tudo. Established. At the same time, fazer as coisas no tempo estabelecido, eu também estava achando que eu precisava reduzir, sentir mais o momento presente para ficar em paz project or moment of my life. Com relação ao projeto, ao momento da minha vida. Robert, would you like to share a little bit about what your compartilhar pouco sobre a sua resposta? Sim. When Paul and I were quando eu e o Paul going through this on Monday, the thing that came to my mind was it's actually important to me is actually staying present to someone else, you know, in those moments when what's important to me is actually being questioned or overlooked by others. I don't know whether others have that experience, but when what's important to me is being overlooked or being questioned seriously, there's kind of this arising in me, you know, and I tend to become a bit assertive. Tendo me tornar pouco assertivo, então o que eu estava tentando me manter calmo, em paz e tentar exercitar a humildade, realmente escutar a outra pessoa, embora o que seja importante para mim seja desafiador. And for me, when I was doing it with myself, this process, because we're playing around with this and I always try things, for me it was about saying no to projects that weren't really aligned with what matters to me, or what matters to the people that I'm closest to. So, very different sets of responses. São diferentes respostas aqui. Now,
Então, I'm going to invite you now eu vou convidá-los put in a agora a response colocar uma in this resposta. what we're going to call the first Nós quadrant vamos down here. There's like chamar four boxes de here that are the primeiro main quadrante, part of the ok? matrix. Então, a gente I tem should just 4 explain to you. caixas que fazem This parte da matriz. tool Então, is set up in such a way essa that ferramenta ela é configurada de uma this is forma our que reflection on two main tem uma dimensions of reflexão em 2 ourselves. principais The pieces that are dimensões taking us sobre nós toward mesmos. thriving, and the Essas pieces that are more about self-protection essas and partes, elas me survival levam mode, para usually. And there's kind of an inner and an outer aspect então, to it as nós well. temos esses There's this piece aspectos. about sense Nós making, our temos making aqui sense. Remember that diagram for earlier, that we're constantly receiving the world and making sense of it, but we're also consciously constantly choosing and reacting to our, or responding, I should say, então, to our world. So we find it's very, very helpful to be able to create a space for ourselves to reflect upon how am I sensing the world, both the part of myself that's about thriving and the part of myself that's about self-protection and survival, and also how am I responding to the world. And then these other questions are kind of what we do with the whole of this matrix tool and how we turn it into action. So we'll get to that later. So at this point, we're going to be down in this bottom right quadrant. And what I'd like to do is invite you to take a moment to just settle into an awareness of this general domain that you've chosen, and see if you can reframe it as a commitment to something. This is something you're committed and striving to do. It will be most helpful for you if this, and I'll put these up. I'm going to show you a couple of examples and then I'll come back and leave these up on the screen. But if it's important for you, this commitment, it will make a difference to others, that it's something that you can affect, that implicates you, something that you can control to some degree. And there's room for improvement, and that it's framed in the positive. That is, it's not about what you don't want, it's about what you do want. So to give you some examples of the sorts of things we're talking about, like to invite you to Michelle, if I may. Can you speak a little bit to what you are committed and striving to, given your o que você está comprometida e aspirando fazer? It's good to actually focus on that, então, something that we have aspirations algo que nós temos aspirações, é bom pensar sobre reduzir o meu desejo de controle e permitir que a minha sabedoria interna e coletiva emerja dentro de soluções apropriadas e suficientes para ter melhores soluções em cada momento, em cada projeto, na minha vida, na minha profissão. Então, posso sentir a presença de cada momento, ao invés de pensar do que é certo e errado a todo momento. Ok, obrigado, Robert. E para mim é sobre manter uma presença humilde no meio de empreendimentos colaborativos, de negociação. Então, o que é intrinsecamente importante para todos, então, é estar a serviço da vida de outras pessoas. Just take a moment, então, vamos agora usar um tempinho. Eu falei que eu ia colocar essa parte aqui. Just take a moment, if you can, então, vamos usar um tempinho brainstorm what your hope might be in terms of a qual seria a sua esperança com relação ao comprometimento? Você está comprometido a algo? And then we'll pause and just check in and make sure that pausar para ter certeza que todo mundo conseguiu chegar a alguma resposta.
Então, eu gostaria aqui de sentir um pouco, talvez se algumas pessoas estivessem dispostas a compartilhar algumas coisas que elas pensaram, ou se houver alguma pergunta. Alguém gostaria de compartilhar no que vocês estão comprometidos nesse momento? Lina? Okay, so the first thing a primeira coisa é que eu acho que se eu prestar mais atenção, se eu estiver mais presente nas conversas, a qualidade dos meus relacionamentos poderia melhorar. Eu estou comprometida e me empenhando para prestar mais atenção nos outros, tentar entendê-los, entender o que eles querem dizer e o que isso significa na vida deles, o que isso implica na vida deles, e também ser mais presente nas conversas e lembrar das conversas que eu estou tendo com as pessoas. Incrível, muito obrigado, Lina. Isso ficou muito claro. Mas alguém gostaria de falar em espanhol? Pode ser também, será traduzido para mim. Então, em qualquer idioma que vocês quiserem falar. Talvez mais uma pessoa? Maria? Eu puse que me comprometo e me esforço por escutar para compreender. Eu coloquei que eu vou me comprometer e me esforçar para escutar e entender, não só para responder. Eu acho que isso vai permitir um crescimento pessoal, conforme eu vou reconstruindo as ideias que eu tenho, que também vai me permitir contribuir para o mundo através da construção por diferenças. Então, conhecer outras pessoas me ajuda a construir um mundo melhor. Muito obrigado. Isso daqui ficou muito claro também, se comprometer com o entendimento sobre o outro. Se eu entendi isso corretamente. Obrigado. Então, a Lina e a Maria começaram a responder já essa pergunta, mas a próxima pergunta está na parte de cima direita da matriz. Então, eu estou interessado em aprender o porquê esse comprometimento é importante para você e para a sua equipe. Talvez vocês notaram Desculpa, deixa eu voltar aqui, dar um passo para trás. Eu gostaria de só garantir que todo mundo sente no grupo que há algo que vocês estão comprometidos, que realmente é importante para vocês? Que vocês podem fazer algo que implica em algo, que há um espaço para melhoria, não é um dado perfeito aqui, e ele molda de forma positiva. É algo que vocês querem ao invés do que vocês não querem. Porque se vocês não tiverem essas questões aqui, o próximo exercício não vai funcionar tão bem. Então, levantem o dedo, um joinha aí, se vocês sentem que vocês estão prontos para seguir em frente. Se vocês preferirem usar o botão de reação, tudo bem. Pode usar ali o joinha. Então, para o quadrante número 2, na parte de cima direita, eu quero convidá-los a pensar no porquê isso realmente importa. Talvez é por causa dos objetivos que vocês querem alcançar, os resultados, ou
Talvez a forma como vocês querem ser no mundo são os valores, as qualidades do seu comportamento. No meu caso, eu quero falar mais não para projetos que não estão alinhados, que não importam para mim. O meu objetivo é ser excelente no trabalho que eu estou focando. E para ser, eu tenho valores sobre excelência e as minhas necessidades aqui, em termos de necessidades, necessidade de espaço, de conexão. Por que isso é importante para você e para sua equipe? Então, novamente, eu vou pegar aqui a Michelle e o Robert como os exemplos. Michelle, você poderia falar primeiro o porquê o seu comprometimento realmente importa. Para manter a minha paz interna, eu posso ser uma melhor parceira nos meus projetos e eu posso abraçar novos projetos mais significantes. Eu não preciso reduzir a minha quantidade de tempo, porque eu posso estar presente em projetos, atividades que vão me tirar do meu equilíbrio e eu quero focar do outro lado e em sentir o equilíbrio interno e a coragem, porque eu preciso trabalhar melhor com a incerteza e deixar com que as coisas emerjam em cada momento. Obrigado. E Robert, você gostaria de brevemente falar algumas palavras sobre a sua resposta? Sim. Isso é muito importante para mim. Eu acho que quanto mais a gente pode se tornar empático para as necessidades dos outros, a gente consegue desenvolver uma conexão profunda e a confiança também. E a gente tem ali uma construção de comunidade. Eu acho que esse é o ponto-chave para colaboração real, verdadeira. Eu acho que isso é tão importante no mundo porque nós somos tão conflitantes e desafiadores nesse mundo. Então, novamente, nós vamos ter mais um momento de reflexão e a Michelle, dessa vez, vai colocar uma música. Então, vocês podem escrever aí se vocês preferem o silêncio ou uma musiquinha. Talvez essa é uma diferença entre o inglês e o latino-americano. Vocês gostariam de ter uma música aqui tranquilinha enquanto a gente faz o exercício ou vocês preferem o silêncio? Silêncio é para baixo, assim, e música é joinha. Existe uma diferença, Robert, você consegue ver. Vou colocar uma musiquinha, então. Se incomodar, a gente pode mudar. Começamos agora? Então, a gente vai agora usar algum momento. Então, nesse processo de reflexão, eu gostaria que vocês não só sentissem na cabeça, mas a gente pode usar alguns minutos aqui para sentir no corpo o que realmente importa com relação a essa ferramenta de comprometimento. Talvez sentir nos momentos quando vocês exibem ou não exibem essas qualidades. Então, agora, eu vou seguir em frente e nós teremos oportunidades aqui para vocês falarem um pouco mais. Então, o que eu gostaria de fazer é convidá-los. Nós vamos agora se dividir em pares para que vocês compartilhem com outras pessoas sobre o que vocês conseguiram ver até agora, descobrir. Então, nós vamos ter 16 minutos, não 20, será 16 minutos. E aqui nós temos a forma como nós queremos que vocês façam isso. Vocês já tiveram a oportunidade de se apresentar, então vocês vão pular essa parte. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem é decidir quem vai falar primeiro. A pessoa vai ser chamada de pessoa A. E nós vamos dar aqui exemplos. Nós vamos dar exemplos
lembretes para vocês. Nós vamos gastar 4 minutos, a pessoa A vai compartilhar o que ela escolheu compartilhar sobre o trabalho que foi feito até o momento e vocês vão falar o porquê isso importa para vocês. Vocês têm 4 minutos para serem ouvidos. E para a pessoa B, para o ouvinte, eu gostaria que ela escutasse com cuidado, principalmente com relação aos valores, às emoções. Preferivelmente, você não precisa escrever nada ou fazer perguntas. Tenta ser presente e escutar. Claro que se você quiser esquecer, não tem problema, nós não vamos estar policiando vocês, mas é uma oportunidade de praticar o estar presente e escutar, ouvir por valores e emoções. E depois nós vamos mandar aí um alerta pedindo. Então, por 2 minutos, eu vou convidar a pessoa B para refletir sobre o que você ouviu o máximo possível, sobre os valores, as emoções, o que é importante para a pessoa A. E a pessoa A vai só escutar e nós teremos 1 minuto para vocês concluírem e para a pessoa A adicionar mais alguma coisa, mudar algo que não foi muito bem compreendido. Parece um pouco complexo, eu sei que essa não é a forma que a gente geralmente escuta as pessoas, a gente não faz dessa forma num discurso natural, mas eu quero que vocês façam esse experimento, porque nessa estrutura as pessoas descobrem frequentemente novas coisas sobre como eles podem ser com relação às pessoas. Então, está claro sobre as instruções? Então, eu acho que eu posso colocar tudo isso daqui no chat. E nesse caso, eu vou guiá-los também. Então, não fiquem preocupados de ter que lembrar de tudo. Ok? Então, vamos fazer isso. Ana, você poderia colocar as pessoas nas salas? A gente vai fazer um intervalinho, mas eu gostaria de escutar, talvez, 2 pessoas. Como foi compartilhar? Eu estou interessado mais em escutar como foi escutar de forma atenta e como foi ser o ouvinte. Alguém gostaria de compartilhar um pouco sobre como foi isso para vocês? Talvez levantem a mão. Josefá. I think for me, I was with Mariana do Prado. Para mim, eu estava com a Mariana. Foi interessante. Ela também trabalha na universidade e diferentes áreas. Foi interessante escutar a mim mesmo. Nós estávamos bem alinhados em termos de algumas das necessidades que nós estamos tentando nos empenhar. Foi interessante ver o como. E outro ponto que nós refletimos é quão raro é fazer esse trabalho de interno intencional nas faculdades, nas universidades. Nós sempre precisamos estar lá para os outros, respondendo perguntas, pensar onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Isso foi algo muito interessante. Isso é algo que a gente tenta priorizar, o nosso lado humano. Thank you so much. Yes, muito obrigado. Primeiro de tudo, a questão do compartilhamento de valores iguais e ter esse espaço, mostrar a gratidão é muito bom. Obrigado. Talvez mais alguém? Fazer uma reflexão. Eu estou
convidando vocês a escutar de uma forma em especial. Alguém tem alguma reflexão sobre como foi isso? Marcelo. Vou falar em português, tudo bem? Eu fiz com o Marconi o processo e foi bem interessante como que eu me conectei não só com o lado cognitivo, também emoções e os valores. Eu achei muito interessante essa oportunidade, né, de me escutar, escutando o Marconi. Tem vários níveis de escuta e como que é interessante poder um dos circuitos e legal o outro também, e o outro. Foi muito bom. Interessante a prática. Thank you, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Talvez mais um antes de nós fazermos o intervalo. Marconi e depois a Lina. Talvez o Marconi queira responder ao Marcelo. Gracias. Voy a hablar en español, creo que se escucha todo bien. Eu vou falar em espanhol para que todo mundo consiga entender. Então, uma contribuiçãozinha aqui. Há dois elementos. O primeiro é que muitas vezes nós subestimamos o poder da conversa. Esse é um dos pontos que é o mais importante, o estabelecimento da conexão através da conversa. E os diferentes tipos de conversa, o tipo que eu tive com o Marcelo foi tão interessante. E o segundo ponto é como, conforme nós conversamos com as pessoas, nós podemos entender que nós somos mais... Nós temos similaridades. Conversando com o Marcelo, o escutando, muitas coisas eu percebi que nós temos em comum e a gente muitas vezes não vê isso devido à cultura, mas conhecer as pessoas é bom, permite que nós percebemos que nós somos próximos, são muitos aspectos. Incrível, obrigado, Marconi. E a Lina? Então, eu vou falar em espanhol também. De hecho, es algo similar a lo que decía Marconi e Josafat. Aconteceu algo similar também ao que aconteceu ao Josafat, ao Marconi. Eu percebi que no nível de valores, você pode ter muitas similaridades com outras pessoas, mesmo que você esteja falando de diferentes coisas. E é bem similar relacionado, é bem interessante. Como há sistemas de valores que podem ser semelhantes. E eu estava pensando, talvez é só sobre fazer conexão com pessoas. O sistema de valores, geralmente, você não está se questionando. Nós estávamos falando sobre um tema específico. Então, do outro lado, eu realmente gostei de identificar as emoções. A gente consegue capturá-las. E eu estava conversando com a Paula que talvez há coisas que seja mais difícil com o tempo, porque a gente está olhando aqui para esse tempo específico, talvez através dos gestos das mãos, a gente consegue identificar melhor as emoções. Obrigado, muito obrigado. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o senso de conexão que vocês terão em termos de semelhanças, se vocês pensarem sobre o que cria essa conexão, é algo que vocês criam juntos.
falando de forma aberta e sendo vulnerável, e também por escutar de forma com atenção e ver o que eles estão sentindo. Então, esse é um sistema que você está construindo que precisa de dois lados, e você pode criar mais conexão com as pessoas através da escolha de ser mais vulnerável e através de uma escuta com mais atenção. Então, isso a gente vai pegando e você pode desafiar, falar, ó, é isso que eu estou fazendo. Embora, mesmo com essa forma estruturada, eu espero que vocês levem algo dessa experiência de diminuir o ritmo e pensar o que você vai falar e prestar atenção ao próximo. Então, vamos fazer o intervalo de 10 minutos e vamos voltar. Então, vejo vocês daqui a pouco. Então, hello everyone. Olá a todos, estamos voltando. Sejam bem-vindos de volta. Então, vamos continuar a nossa jornada com relação com a ferramenta, a matriz. O próximo quadrante é o quadrante número 3. E nesse quadrante, nós vamos explorar o lado da sobrevivência, indo para o outro lado da matriz, que é mais sobre autoproteção. Então, eu vou convidá-los a colocar no canto esquerdo da matriz o que vocês estão fazendo ou não fazendo que funciona contra que funciona contra o comprometimento que você colocou do lado direito. Seriam comportamentos, não é sobre o porquê, mas o que vocês estão fazendo que está funcionando, indo contra aos comprometimentos. Só para dar um exemplo, a Michelle, você gostaria de compartilhar? A Michelle estava trabalhando na redução, na liberação do controle para ter uma paz interna, uma construção de paz interna. Então, o que você estava fazendo ou não fazendo? Geralmente, quando eu estou naquele modo, eu ligo o modo de gerente de projetos, eu preciso controlar tudo e sobrecarregar as pessoas com atividades. Então, o meu comprometimento é perceber e diminuir a velocidade e conseguir o meu equilíbrio interior de uma forma que eu sei que esse é um aspecto que está me tirando da minha rota. Então, eu tomo responsabilidade fazendo a minha prática, a minha meditação, mas quando eu vejo isso, é isso que acontece. Então, você entra nesse modo de gerente de projetos. Robert, e você? O que acontece? Eu sei que você notou, mas, obviamente, o que nós estamos oferecendo aqui não é errado ou certo. O ideal seria que nós víssemos como um aspecto, é algo que a gente vai ver isso, certos propósitos. Então, Robert, o que você vê que você está fazendo que vai contra o seu comprometimento? Eu estou comprometido a tentar manter uma presença humilde, empática para desenvolver uma confiança profunda. E quando o que é muito importante para mim, além de ser supervisionado, e quando eu sinto que eu não sou, ou ninguém está escutando, eu afirmo meu ponto de vista, falo com uma voz mais alta, e a minha capacidade de escutar as pessoas
escutar as necessidades, os valores, evapora. É algo que realmente eu só quero me sentir escutado, então eu falo o que eu penso. É uma forma que te leva para um lado reativo. Então, vou dar alguns minutos para vocês refletirem. Eu vou fechar a minha tela, se vocês quiserem compartilhar uma música, Michelle, Ana. Vamos aí, alguns minutinhos. Então, no canto esquerdo, o que vocês estão fazendo ao invés de ter o comprometimento que vocês escreveram lá do lado direito? All right, thank you. Então, obrigado. Eu aprendi algo com relação ao processo. Então, o que eu vou fazer, eu vou pedir para as pessoas levantarem a mão com o botão e eu vou ver ali se vocês terminaram ou não. Obrigado por me ensinarem. Então, eu vou tentar também sem os slides para a gente ter um pouco mais de conexão aqui. Então, nós vamos agora para a parte de cima à esquerda. Aqui nós temos a oportunidade de explorar o que está acontecendo dentro de nós, que está nos levando para esse comportamento da parte de baixo esquerda. Então, primeiro de tudo, se vocês olharem para o que vocês escreveram e imaginar não fazendo essas coisas, vamos complicar um pouquinho. Eu vou usar o exemplo da Michelle para ilustrar. Olha o que vocês escreveram na parte de baixo esquerda e pensem, imaginem vocês não fazendo essas coisas. O que aparece? O que seria mais confortável? Qual seria o sentimento que surge em vocês? Eu vou dar um exemplo. Com a Michelle, se eu posso falar sobre o seu exemplo, e você me corrige se eu estiver errada. A Michelle compartilhou com a gente de forma bem bondosa que ela entra no modo de gerente de projetos quando ao invés de ouvir, ao invés de ter a intenção de liberar. Então, qual é a preocupação que leva a isso? Você gostaria de compartilhar, Michelle, um pouco sobre isso? Sobre a preocupação e também e talvez o que você está comprometida a fazer? Eu estou tentando pegar todas as informações, mas há tantas coisas que me tiram desse local, desse espaço, e eu sei que isso é difícil de falar porque é baseado geralmente nas minhas crenças da descendência japonesa, da minha família. Geralmente eu me preocupo em manter a honra e qualidade porque na cultura dos meus ancestrais não tem espaço para falhas, então eu estou comprometida em tomar responsabilidade para fazer tudo. Essa é uma forma de honrar os meus ancestrais japoneses e tudo tem que ser muito bem feito. Então, quando eu decido liberar, eu tenho medo de perder o controle, não manter essa honra dos meus ancestrais. Então, eu sinto esse tipo de medo, é geralmente o que eu sinto. Então, se tem algo que eu decido fazer e não dá certo, eu não deveria mais deixar, porque muitas vezes eu vou para aquele espaço que eu não posso falhar. Então, eu gostaria de agradecer a Michelle por compartilhar conosco essa parte de si mesma. Quando você está observando que esse modo de gerente de projetos que você falou anteriormente aparece nesse espaço, então, quando você tem esse tipo de comprometimento, uma outra parte de si é sobre fazer tudo da melhor forma possível. Tudo precisa ser bem feito.
e manter a honra e qualidade. Obrigado. E Robert, você gostaria de compartilhar o que acontece com você com relação à preocupação e o comprometimento? Enquanto eu estou comprometido para manter uma presença humilde e empática na frente dos outros, quando eu sinto que o que é realmente importante que foi ignorado ou deixado para trás, existe essa crescente dentro de mim e eu começo a falar muito mais do que escutar. E isso me preocupa. O que é importante para mim é subestimado e não ouvido, então eu me torno irrelevante. Então, nós temos esse outro comprometimento de ser escutado e compreendido. E isso valoriza quem eu sou, não só não ser visto como irrelevante. Obrigado. Então, essas coisas que nós estamos entrando agora no quadrante número 4 é uma preocupação que aparece. Se você não fizer esse comportamento da parte de baixo esquerda, você tem ali um molde de comprometimento. É um comprometimento à autoproteção. Existe um medo envolvido nesse lado. E o que você está colocando na parte de cima esquerda explica o porquê você faz o que está na parte de baixo esquerda. Então, quando, por exemplo, tem ali você se sente poderoso. Então, obrigado novamente, Michele, Robert, por compartilhar de forma tão aberta nesse contexto. Então, agora eu convido a todos para sentir a sua própria resposta aqui. O que preocupa vocês e o que isso deve estar comprometido em adição ao que já foi colocado do lado direito? I think I saw Terry's hand go up before. Eu acho que That's right. Yeah. And Marconi. Acho que está certo. Marconi, Mariana, precisa de um pouco mais de tempo. Ou vocês já estão prontos também para seguir em frente? I'm going to assume that Marconi and Mariana. Marconi e Mariana, eu acho que já estão prontos também para seguir em frente. Eu não consigo vê-los. Eu não sei se vocês estão lá. Ok, obrigado. Então, a última parte, se vocês puderem desligar a música, a última parte, existem duas partes ainda, e talvez elas são as mais importantes. Convidá-los a olhar o que segura tudo isso junto como um sistema. Se vocês começarem a olhar nessas duas partes de si mesmos, igualmente válidos, importantes, a parte da direita é sobre alcançar, conectar aos outros, é sobre algo maior que si mesmo, e o lado esquerdo é geralmente a autoproteção e a proteção do seu próprio organismo. E os dois são importantes, merecem estar no mundo, mas não devem talvez servir de uma forma igual para vocês nesse ponto da vida de vocês. Então, o próximo movimento é com relação a premissas que podem trazer essas duas partes. E aqui a gente tem algumas premissas que levam à prosperidade. E nós temos o IC. E eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco com a Michele, com o Robert.
Mas também existe premissas sobre o que poderia dar errado do lado esquerdo, que sustenta isso. Então, Michele, se eu puder convidá-la a compartilhar conosco o que apareceu para você quando você começou a refletir sobre as premissas sustentando tanto seu movimento em direção para frente e de autossobrevivência. Eu assumo que pela rendição eu acesso um canal de sabedoria para melhor promover as ações que eu preciso para evoluir como ser humano e as melhores soluções para cada etapa das minhas aspirações pessoais e profissionais. Se eu não tenho um plano, eu não consigo fazer o melhor que eu posso. Isso é que e se eu não honro a minha família, eu não mereço existir. Então, eu tenho duas premissas que me levam para os dois lados da matriz ao mesmo tempo, e aqui são algumas das minhas as perspectivas, e durante o exercício eu consegui acessá-las, porque antes não estava claro. Eu acho que essa é uma das coisas que demorou um certo tempo e são valiosas, é ter um tempo de acessar isso, porque não foi fácil no primeiro momento, e eu continuo seguindo em frente, fazendo as conexões. Então, quando nós estávamos fazendo isso juntos, esse foi um momento. Eu acho que a Michele compartilhou primeiro. Se você não se importar, Michele, como que a gente chegou a esse ponto? Você compartilhou, então acho que não tem problema, né? Então, a sua primeira resposta foi: eu acho que se eu não fizer isso, eu vou fracassar. E então, o que acontece se você fracassar? E aí leva você para essa questão: eu vou desonrar os meus ancestrais. E o que vai acontecer? E aí eu não mereço existir. Eu acho que nesse momento foi bem profundo para mim e para você também. Então, permitir. A Michele sabe que aquela crença não é real. Não é algo que você que leva ao seu comportamento conscientemente. Então, deixar com que você... E se isso acontecesse, e aí? Porque isso te dá um insight do tipo de padrão que pode estar sustentando. É útil que as pessoas se expressem. Por exemplo, eu não mereço existir, coisa desse tipo. Então, Robert, você poderia compartilhar o seu exemplo? São reflexões interessantes em relação ao que eu quero fazer em termos de ter relacionamentos, ser empático aos outros. Eu assumo que se nós formos verdadeiramente presentes uns aos outros e responder de forma conscientemente, nós conseguiremos estar no serviço da nossa vida, a serviço da nossa vida, a vida do nosso planeta, das gerações futuras, mas em termos do que eu faço quando eu me sinto que eu sinto que as pessoas estão menosprezando o que eu acho importante, a primeira coisa, eu acho que eu entendo o que os outros pensam sobre mim, as minhas ideias, sem verificá-las, e eu também acho que se o meu valor não é reconhecido, então eu me torno irrelevante. E dentro disso, eu acho que as relações que eu tenho é só sobre vencedores e perdedores. E no final do dia eu serei o perdedor. Obrigado. Então, dentro desse tipo de ideia de competição, de escassez permeado na cultura, que há vencedores e perdedores. Obrigado por compartilhar isso, Robert.
Então, vamos agora usar um tempinho para que vocês reflitam e depois nós vamos compartilhar no grupo quais são os tipos de premissas, hipóteses vocês conseguem ver sendo sustentadas, sustentando a sua matriz. Do lado direito e esquerdo, vocês podem pensar que isso aqui é uma regra. Se eu fizer isso, isso vai acontecer. Geralmente é a forma que aparece para a gente. Então, vamos usar alguns minutinhos para trabalhar em cima disso. Esse exercício, o objetivo é explorar o que vocês estão comprometidos em termos de ação para este programa. Eu vou deixar para que vocês reflitam sobre isso, mas nos 10 minutos que eu tenho agora, antes de nós encerrarmos o dia de hoje, eu estou pensando aqui se alguém gostaria de compartilhar na plenária, nesse grupo grande, o que surgiu, apareceu para vocês, ou se vocês tiverem alguma pergunta, porque eu sei que essas últimas partes, elas são meio que contraintuitivas. Então, alguém gostaria de compartilhar algo sobre o que aconteceu, ou se vocês tiverem também qualquer pergunta? Lina? I'm assuming that eu presumo que através da criação de uma relação profunda, significativa, existe a possibilidade de criar novas coisas, boas coisas, que podem ter um impacto positivo, bem positivo na sociedade, porque existe a vontade de entender outras pessoas e também ser algo no coletivo. Então, eu também presumo que se prestar muita atenção, se eu der fazer todo o meu esforço, eu posso sair machucada no final. E se eu não conectar a outras pessoas, eu posso ficar sozinha para sempre. Então, ali tem uma parte de um lado, uma crença que essa conexão pode levar a uma grande riqueza e colaboração, e do outro lado, tem essa parte que, se eu me conectar, ou na extensão que eu me conectar, se eu for vulnerável, eu posso me machucar. E eu posso te perguntar, Lina, e se você for se ferir, se machucar, e aí? Se eu me machucar, eu não sei. Talvez seria um tempo para você se retrair e ficar sozinha. Eu acho que se eu for machucada, se eu ficar machucada, talvez eu tenha medo de mostrar todos esses sentimentos fortes dentro de mim. Talvez seja deprimente esses sentimentos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo compartilhamento.
ele enriquece o espaço para todos nós. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar um pouco do que aconteceu do lado esquerdo e nas premissas, nas suposições? É difícil fazer num grupo maior, né? Então, eu vou trazer um exemplo pessoal aqui. O meu compartilhamento sobre o meu comprometimento era falar só sim para coisas que batessem com alguns critérios, coisas que importassem e melhorassem a qualidade de confiança. E seguindo essa matriz, eu percebi que o meu comprometimento concorrente era falar sim para muitas coisas que eu não precisava estar envolvido. E eu percebi que uma grande parte disso era sobre uma preocupação sobre perder algo, o medo de perder algo, querer estar envolvido em todos os aspectos do pro-social world. E se eu não fizesse isso, eu me tornaria menos prominente, menos capaz de ganhar dinheiro para sustentar a minha família. E a minha premissa que me bateu em mim, houve várias premissas. Se eu escolher a minha direção com mais cuidado, eu vou ter uma vida mais cheia de realizações. Mas do lado da autoproteção, o que tocou a mim de uma forma muito forte, eu pensava que ninguém se importava muito comigo para me incluir, até mesmo se eu não estivesse fisicamente presente na conversa. Então, eu percebi que eu estava presumindo que eu precisava me inserir no máximo de conversas possíveis, porque as pessoas não se importariam comigo e não iriam, né, me dar apoio. Eu não sei qual seria a expressão correta para dizer isso. Então, eu compartilhar isso. Eu sei que isso não é verdade, porque, por exemplo, a Michelle, o Marcelo, o Robert, eles são extremamente cuidadosos com relação a mim mesmo quando eu não estou presente nas conversas. Mas isso foi muito poderoso perceber que tem esse lado jovem dentro de mim que ainda está operando fora do espaço. Ao menos que eu me faça visível, as pessoas não vão se importar de uma forma suficiente comigo. Então, esse trabalho pode compartilhar vidas em diferentes partes. Eu vejo isso crescentemente. Os jovens, as partes mais jovens de nós em competição com pessoas, com momentos na nossa vida, e tem a flexibilidade psicológica, que é começar a trazer consciência e perspectiva para o sentimento de tudo isso que está acontecendo e responder com autocompaixão para essas diferentes partes de nós mesmos, para que nós possamos nos manter firmes. Então, quando eu estou perdido nesses julgamentos negativos, eu tenho ali algo que sustém essas premissas. Eu vou compartilhar o meu último slide e aí eu vou passar para o Robert. No começo dessa apresentação, eu
apontei que os objetivos seria o equilíbrio e a integração de interesses nos níveis, e hoje nós focamos no nível de equilíbrio interno das partes e também um pouco nós tivemos aí um tempo de separação, e eu nesse processo convidei vocês a focar nas emoções, e essa é a primeira etapa no sentir e responder ao equilíbrio e integração de interesses com os outros. É assim que a gente une toda essa sessão. Então, agora eu vou passar para o Robert para falar um pouquinho sobre como esse trabalho funciona no programa e até mesmo a questão de ter aí parceiros. Eu espero que isso tenha ajudado vocês, e agora eu passo para o Robert. Obrigado, Paul. Eu vou parar o meu compartilhamento. Então, eu gostaria de agradecer o Paul. No início, eu estava esperando por uma conversa bem poderosa, e foi isso. Então, antes de nós falarmos sobre isso, vocês gostariam de escrever uma palavra no bate-papo sobre como vocês se sentem sobre a conversa que a gente acabou de ter? Reflexivo, desafiado. Eu preciso de ajuda para traduzir algumas das palavras. Representada, poderosa, desafiada, representada, motivada, engajada. Fortalecido em compaixão. Que lindo. Eu espero que vocês tenham tido aí sentido um pouco quão poderosa essa conversa é. Vocês podem fazer isso numa conversa simples, normal. Todas essas perguntas dos quadrantes, vocês podem perguntar quando vocês estiverem caminhando na floresta. Se há algo que vocês algo que vocês se importam, vocês podem perguntar o que você gostaria de fazer, por que isso é tão importante, por que você poderia fazer isso. Então, parece que você presume que se você realmente agir no que é importante para o que é para você, você terá uma vida maravilhosa. Se você fizer essa outra coisa, tudo vai cair em pedaços. Então, a gente tem escolhas. A gente tem a escolha, que é a última pergunta que nós vamos perguntar. Nós temos uma escolha. Nós nos amamos, não importa, seja lá o que for, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis. Então, só para dar para vocês, eu vou deixar os recursos para a sessão de hoje, ali no bate-papo, se vocês não tiverem recebidos. Todos esses recursos são valiosos. Eles estão ali no Dropbox. O link está ali. Tudo está no e-mail que foi enviado ontem. A Michelle também vai acompanhar isso no WhatsApp. Mas o Paul e eu tentamos escrever esse guia aqui. Se vocês deram uma olhada no guia de autodesenvolvimento, isso será o primeiro capítulo de um livro. Então, no final desse programa, vocês terão um livro que vai ajudar vocês a mediar as conversas com os povos de vocês. A gente traduziu ontem usando o Google Tradutor para português e espanhol. A gente espera que a tradução faça sentido, mas
mas nós os incentivamos duas coisas. Encontre um parceiro, alguém que vocês gostariam de continuar a ter esse tipo de conversa durante a duração desse período e realmente façam aí tenham um bom momento. A gente também tem que pegar um tempo para conversar e é extraordinário. Muitos não fazem isso, então a gente estava falando sobre o mesmo ponto. Então, o que eu convido vocês a fazer é encontrar um parceiro e escolham aí um momento durante as próximas semanas para ter esse tipo de conversa e para reforçar o que vocês querem escolher de forma ativa no contexto de relacionamentos importantes. E, por favor, compartilhe esses recursos. Em termos do programa, deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Nós estamos aqui, o ciclo número 2. E daqui a um tempo nós vamos ter uma conversa similar com relação aos fatores críticos e de incerteza. Essa conversa vai ser como tudo está funcionando na sua comunidade ou organizações. E nós vamos pegar essa conversa, levar essa conversa de autodesenvolvimento para outro nível. Então, aqui é sobre o que eu posso fazer como indivíduo para ir para essa direção. A próxima conversa será o começo do que nós podemos fazer para agir como comunidade, como grupo, agir numa direção que vai dar para a gente resultados. Então, aqui a gente tem os fatores críticos que nós podemos responder e a gente vai fazer uma análise deles depois de um tempo e depois a gente vai nos aprofundar com relação à cultura, com relação ao pro-social. Nós temos muita confiança, reciprocidade. Então, é aqui que nós estamos na jornada. No e-mail de ontem, eu também pedi para vocês nominar 2 pessoas na organização para se juntar a essa série de sessões com relação ao vídeo participativo e a gente enviou um orçamento dos equipamentos que vocês precisarão para fazer essa jornada. Então, por favor, deem uma olhada nisso. Existe um formulário de inscrição online, onde vocês podem inscrever o seu pessoal. E eu peço para que vocês enviam a inscrição e a gente manda, então, esse orçamento nas próximas semanas. E também tem uma mensagem sobre um encontro com o pessoal das pesquisas. Eu sei que Josefa, Sônia estarão lá, Maria Paula. Então, o David e o Paul, em especial, querem formar uma pequena comunidade onde, na verdade, nós moldamos uma agenda, um acordo de trabalho colaborativo. Então, nós temos que escolher uma data para conversar sobre essa agenda com o Paul, porque esses vídeos documentados, seria bom a gente ter uma ideia de quando podemos fazer a publicação, preparar os relatórios, os documentos com relação aos contextos da universidade, comunidades profissionais. Então, deem uma olhada nisso, por favor. E a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, quando eu estava falando com a Sônia, eu fui lembrado de um blog que, inspirado pelas conversas que eu tenho com o Paul em especial, que levou a esse tipo de
trabalho que nós estamos fazendo. É um livro que está prestes a ser publicado, então eu coloquei aí no chat também, no bate-papo, se vocês quiserem ler. Ele fala aqui sobre o trabalho interior, externo, e a gente espera poder cultivar e facilitar para este processo. Obrigado a todos por terem vindo. Eu espero que vocês tenham aprendido algo e que vocês levem essa conversa para outros espaços. Então, eu gostaria de escutar histórias sobre como vocês estão conversando com os outros sobre isso. Ok? Então, é só uma coisinha. Se vocês puderem ficar 2 minutinhos, então a Sônia ofereceu uma boa experiência para nós conversarmos sobre gratitude, o aspecto da gratidão. Então, Sônia, tudo bem para você? Sônia, antes de você, o Paul acabou de falar, eu não dei um reforço. Então, o que a gente quer? Vocês vão escolher um parceiro que vocês vão trabalhar esse programa inteiro para ter esse tipo de conversa de autodesenvolvimento, ok? Então, por favor, escolham alguém que estaria preparado para ser o seu parceiro até o final do ano, alguém que você poderia tomar um cafezinho, andar no parque ou fazer chamadas de Zoom para ter exatamente esse tipo de conversa sobre você. E o que você gostaria de fazer para ter uma vida próspera? Vocês podem fazer isso? A gente vai tentar. A gente vai ajudar. Sônia, a gratidão. Vai demorar 5 minutinhos. Se vocês puderem ficar mais 5 minutinhos, tudo bem para vocês ficarem mais 5 minutos para praticar gratidão? Obrigado, Sônia. Eu vou compartilhar a tela para você. Isso daqui não será tão legal quanto o Robert tocando violão, mas a gente pode praticar a gratidão de qualquer forma. Eu só quero lembrar, ou talvez dizer, vocês não saibam que o nosso programa, o programa que nós desenvolvemos para o projeto, foi um programa para promover gratidão com crianças. Então, eu peguei uma das atividades que nós fazemos no nosso programa com alunos e trouxe aqui uma adaptação disso para que nós possamos ter aí uma ideia do que é o trabalho com essas crianças. Crianças amam essa atividade, ela é bonita, mas no livro, mas eu trouxe um slide para que nós possamos praticar. Próximo, Michele, por favor. Ana, consegue passar o slide, fazendo favor? Ana, can you? Talvez congelou. Ana? Yes, Michelle? Você pode passar para o próximo slide, fazendo favor? Desculpa, você pode repetir? Você pode passar para o próximo slide? Esse? É uma apresentação, né? Você consegue passar para o próximo slide? Não está passando para vocês? Não. Ah. Sorry, Sonia. Is it working now? No, it's not. Está funcionando agora? Não. Mas eu posso compartilhar. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela. Eu vou tentar. You should be able to. Você deveria conseguir. Vamos ver. Certo. Então, a primeira coisa, rapidamente, estou honrando esse grupo diverso, multicultural,
de diferentes partes do mundo para falar obrigado. Então, eu dizer obrigado ao redor do mundo. Esse é um exercício que nós fizemos com as crianças do lado esquerdo. Nós trouxemos um mapa com as palavras para falar obrigado em diferentes partes do mundo, em diferentes países, em diferentes idiomas. Então, eu trouxe 3 que são comum aqui para a gente, como a gente fala obrigado nos Estados Unidos, como falamos no Brasil e como nós falamos na Colômbia, numa região específica da Colômbia, onde a minha mãe nasceu, que é Anayahila. Então, nos Estados Unidos, eles falam obrigado, no Brasil, obrigado, e na Colômbia é uma comunidade nativa, e eles falam, é difícil de pronunciar, Anaiuauatiha. É a forma que os nativos da Guajira fala. Então, eu gostaria, se vocês souberem uma palavra para falar obrigado em qualquer parte do mundo, vocês podem compartilhar com a gente rapidamente em qualquer país. Vocês podem falar pelo microfone, seria bom escutá-los. Eu sei que vocês estão escrevendo no chat. Merci, grazie, danke, arigato, do Japão. Pode passar para o próximo, Michele. Nós temos Europa, Ásia, Efaristo, Josafá, grego, né? Você está bem familiarizado com a forma como falamos obrigado na Grécia. Então, essa é a forma que nós fizemos com as crianças e eles amam as palavras, os sons. É um trabalho bonito sobre o obrigado. Próximo. Então, o exercício é uma experiência de gratidão. Essas são as instruções. Então, esse é um exercício da Colômbia. Por isso que eu coloquei o nosso mapa com as cores do nosso lar. Então, eu gostaria que vocês selecionassem uma pessoa significante próxima a vocês. Se vocês quiserem identificar essa pessoa, vocês podem fazer. Se não, tudo bem, na linha verde, a gente quer que vocês pensem na experiência de gratidão. Para quem vocês gostariam de falar obrigado e de escrever nas linhas coloridas. Então, nessas caixas que eu colori de amarelo, azul e vermelho, como a nossa bandeira colombiana, porque esse é um exercício colombiano, eu gostaria que vocês preenchessem essas caixas. Qual foi uma coisa boa, bonita que essa pessoa fez para mim? Não é só uma questão física. Então, essa é a primeira questão. Só pensem, não precisa escrever. O que de legal essa pessoa fez para mim? Quanto esforço essa pessoa fez, colocou nessa ação legal? Uma vez que a gente recebe algo de boas pessoas, isso significa que houve um esforço, uma intenção, coisas bonitas. E a última caixa é: como eu posso agradecer essa pessoa por essa boa ação? Eu gostaria que vocês fossem criativos, pensem em formas de expressar o obrigado por algo lindo que ela fez para vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar essa pequena experiência de gratidão no microfone, seria legal. Eu gostaria de agradecer o Robert, porque ele escreveu aquele blog que ele compartilhou com uma grande generosidade, com uma cocriação comigo, e eu agradeço muito. Muito obrigado. Então, algo fez para você que foi legal, bonito, generoso,
que você agradece, que você gostaria de expressar a gratidão, o obrigado de alguma forma. Eu tenho um amigo alemão, uma amiga alemã, e ela foi a primeira pessoa que teve paciência comigo quando eu estava aprendendo alemão. Ela foi bem paciente, sempre me corrigia de uma forma legal. Então, e a forma como eu respondi foi tipo, eu respondi através da minha amizade, de alguma forma. Muito bonito. Obrigado, Lina. Mais uma experiência que alguém gostaria de compartilhar? Existem muitas, mas eu gostaria de agradecê-la, Sônia, por trazer isso da Colômbia para nós, por essa atividade, por essa experiência que foi compartilhada com tantas crianças na Colômbia, dando a eles a oportunidade de sentir e praticar gratidão, uma vez que eles são tão jovens, e crescer e expandir para nós, trazendo as cores da Colômbia nesse projeto. A gente tem tanto para aprender, tantas organizações, pessoas da Colômbia, e compartilhando esse lado positivo de expressar a gratidão. Gratidão por ter vindo, por compartilhar conosco. Então, como o Robert falou, o convite é prestar atenção àquelas pequenas coisas que nós recebemos todos os dias de pessoas importantes, bonitas, próximos a nós, e expressar o agradecimento de uma forma que é mais do que falar obrigado. Se você puder criar uma forma bonita de expressar o agradecimento, a pessoa vai amar, o relacionamento vai florescer com certeza. Muito obrigado, Michele. Obrigado a todos. Eu agradeço. Eu tenho tanta gratidão por tantas pessoas aqui que é difícil aqui só falar para uma pessoa. Gratidão. Obrigado a todos por terem ficado até esse momento. Obrigado, Paul, por vir compartilhar, por ter compartilhado uma grande parte de você de uma forma didática, simples, fácil de ser compreendida. Eu sei que isso é bem difícil para a gente passar por isso. Eu gostaria de agradecer por todo este conteúdo, e obrigado, Robert e Marcelo, que tem feito essa parceria e tem trazido essa oportunidade para a América Latina e trazido esse espaço. Nós queremos manter essa experiência. Eu gostaria de agradecer também a host, as intérpretes que nos fizeram todas essas pontes para que nós possamos compartilhar todo esse conteúdo que foi desenvolvido e preparado para todos nós. Muito obrigado. E eu vejo vocês daqui 2 semanas. Tem tantas coisas vindo por aí.